Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas na sequência de forma prática. Primeiro, onde você está no jogo, se você hoje é peão, jogador, ou se já está caminhando para o príncipe moderno. Segundo, quais são os 5 passos sujos de ascensão, um plano claro para cortar peso morto, entrar em ambientes de poder, construir networking calculado, criar poder antifrágil e executar sem piedade. Terceiro ponto, como transformar isso em ação concreta, com um resumo em passos executáveis e material avançado, para tu consultar sempre que tu tiver que tomar decisões importantes de poder, carreira e círculo social. Não é sobre ser bonzinho, é sobre construir liberdade geográfica, financeira e um círculo social que você controla e não que te controla. Se você ainda acredita que o certo é esperar a sua vez, tu pode fechar o vídeo agora, que esse conteúdo não é pra ti, tá bom? Se tu quer um mapa de execução, tu pode ficar até o final que eu vou te entregar esse conteúdo. Você foi criado para ser um peão. A escola te ensinou a obedecer. A família te ensinou a ser humilde. A sociedade te ensinou a não incomodar ninguém. Enquanto você seguir essas regras, tem gente jogando um jogo completamente diferente. Eles não ficam esperando reconhecimento, eles se posicionam, eles entram nos ambientes certos, eles constroem conexões estratégicas. E quando você menos percebe, eles já subiram 3 degraus enquanto você está no mesmo lugar, achando que vai chegar a sua hora. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe porque ele entendeu uma coisa: o poder não é conquistado pela virtude, ele é conquistado pela compreensão das regras e pelas disposições de jogar elas até o fim. A corte italiana basicamente virou LinkedIn hoje. Os banquetes viraram eventos de networking. As alianças políticas viraram parcerias de negócio. Mas a essência é a mesma: quem entende, sobe. Quem espera, morre esperando. E aqui está a primeira verdade brutal: você não vai ascender sendo bonzinho com quem não tem poder. Existem 3 níveis de consciência nesse jogo, e se você não sabe onde está, você não consegue planejar o próximo movimento. Para a gente dar continuidade, eu vou estar falando sobre os 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é basicamente o peão. O peão, ele acredita na narrativa que venderam para ele, certo? Ele acha que empresa é família, que amor vence tudo, que ser leal compensa e que esforço é reconhecido, que fazer o certo leva a algum lugar. Ele tá preso num emprego que paga mal, mas não sai porque é seguro. Ele tá num relacionamento que não acrescenta em nada, mas não termina porque já investiu muito tempo. Ele tem amigos que só sabem reclamar da vida, mas continua com eles porque é uma amizade verdadeira. O peão não entende que lealdade mal colocada é autossabotagem. Ele não percebe que enquanto ele está sendo amigo de verdade de gente que não vai a lugar nenhum, ele mesmo não vai a lugar nenhum. Socialmente, o peão é invisível, ninguém importante conhece ele, ninguém com poder lembra do nome dele. Ele é força de trabalho, na verdade, ele é um recurso, ele é só mais um número. E o pior, ele está achando que tudo isso é uma virtude. No segundo nível, a gente tem um jogador. O jogador já acordou, ele sabe que o jogo existe, ele já entende que a empresa mente, que a mulher manipula, que o amigo puxa o tapete. Ele basicamente viu aí a Matrix, beleza? E ele sabe que ser bonzinho não leva a nada. Mas ele não sabe o que fazer com essa informação, então ele fica preso num ciclo, ele reclama nas redes sociais, ele consome aqueles conteúdos de red pill, estratégia. Ele fala que sabe como funciona, mas continua na mesma posição tem anos. E não que sejam conteúdos errados, já consumi muito desses conteúdos anos atrás, tem muita coisa interessante aí. Mas ele geralmente está no mesmo patamar, que é onde ele tem esses amigos quebrados de sempre, ele continua nos relacionamentos que não funcionam, ele critica o sistema, mas não constrói nenhuma alternativa em cima disso. Então o jogador, ele tem conhecimento, mas ele não tem coragem de executar. Porque executar significa cortar gente que você gosta, mas não te leva a lugar nenhum, né? E é difícil. Ele tem dificuldade com terminar relacionamentos desconfortáveis, mas improdutivos, sair de ambientes conhecidos para entrar em ambientes desconfortáveis, onde as pessoas são as pessoas certas. Ele tem dificuldade em investir tempo e dinheiro em networking estratégico em vez de gastar em entretenimento.
E isso dói, certo? Porque ele fica no meio termo, ele sabe do jogo e ele não joga de verdade, basicamente. E tu tá provavelmente aqui, ok? E você sabe que seus amigos não vão te ajudar a subir, mas você não corta, você sabe que sua namorada não te motiva, só te distrai, mas você não termina. Você sabe que precisa estar em outros ambientes, mas você não tá. E por quê? Porque você ainda tem medo de ser visto como interesseiro, como frio, como calculista. É exatamente esse medo que te mantém preso, certo? E ainda que tu não tenha isso daqui, ainda que tu já tenha saído desse paradigma, dessa zona de conforto, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar e muito para te agregar valor, ok? Porque agora a gente vai estar falando sobre o terceiro nível. E nesse terceiro nível tá o príncipe moderno. E o príncipe moderno, ele não é o cara que tá no topo da hierarquia. Ele não é um bilionário, ele não é um CEO. Ele é o cara que tem liberdade real de escolha. Ele pode terminar o relacionamento e não entrar em crise, porque tem opções. Ele pode sair de um emprego e não entrar em pânico, porque tem outras fontes de renda. Ele pode cortar um ciclo social inteiro e não ficar isolado, porque conhece gente em 5 ambientes diferentes. Para tu entender as características do príncipe moderno, tu precisa entender que existe a instrumentalização sem culpa. Enquanto característica, ele basicamente usa tudo e todos de forma estratégica, não de uma forma psicopata, propriamente dita, mas pragmática. Ele não mantém a amizade por sentimentalismo, ele mantém porque agrega valor mútuo. Se não agrega, ele corta sem drama. Ele não namora por carência, ele namora se faz sentido. E se não faz, ele termina e segue adiante. Ele não aceita emprego por segurança emocional, ele aceita se serve seus objetivos, e se não serve, ele sai. Ele tem rede de poder em múltiplas camadas, ele não tem um grupo de amigos, ele tem conexões estratégicas em vários ambientes. Profissionais, ele vai ter trabalho, indústria, networking. Em ambientes sociais de alto valor, ele vai estar entrando em grupos de elite, provavelmente dentro da maçonaria, Rotary, clubes, assim por diante. Ele tem digitais estratégicos, comunidades pagas, grupos fechados. Aqui a gente pode estar falando até mesmo de Discord, entendeu? Ele tem níveis pessoais calibrados, onde existem pouquíssimas pessoas, mas que realmente importam. E uma rede de contatos que aparentemente são superficiais, mas que têm grande valor. Além de tudo isso, ele vai ter também mobilidade geográfica e financeira. Mobilidade geográfica e financeira. Esse terceiro ponto é realmente exemplos de como poderia ser um príncipe moderno. A nível de inspiração. Ele não está preso em nenhum lugar. Ele trabalha remoto. Ele tem clientes em várias cidades. Ou tem negócios que funcionam de qualquer lugar. Ele não depende de uma fonte de renda só. Ele tem 2, 3, até 4 fluxos diferentes. Se ele quiser, ele pode morar em 3 meses numa cidade, 3 meses em outra. Se ele quiser viajar por 2 meses, ele vai. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Ele tem também controle do círculo íntimo. Ele não aceita qualquer pessoa perto dele. Ele filtra ativamente. Namorada que não agrega, fora. Amigo que só reclama, fora. Parente que só cobra, distância. Qualquer pessoa que drena a tua energia sem dar retorno é eliminada. Parece frio e entende? Mas é exatamente por isso que ele sobe enquanto você fica estagnado. Ele tem também visão de longo prazo, com execução de curto prazo. Ele sabe onde chegar em 5 anos, mas ele age hoje, essa semana. Ele não fica planejando eternamente, por exemplo. Ele corta o que precisa ser cortado agora. Ele entra nos ambientes certos agora. Ele faz networking calculado agora, nesse momento. A transição de jogador para príncipe é dolorosa, porque existe cortar gente, sair da zona de conforto, investir em coisas que não dão prazer imediato. Mas a pergunta que fica é: tu quer conforto emocional ou tu quer poder real? Porque os dois não vêm junto. Fazendo uma pausa aqui e aproveitando esse som de chuva também, vou estar te passando os 5 passos sujos de ascensão.
O primeiro passo é cortar o peso morto. Primeira ação brutal. Identifica quem tá te puxando para baixo e corta sem pena. Amigos que não servem mais. Você tem aquele grupo de amigos de escola, de faculdade. Vocês se conhecem há anos, mas olha a vida deles. Mesma posição, há mais de 5 anos provavelmente, mesmas reclamações, mesma mentalidade pequena. E que é mais sobre mentalidade. Toda vez que você fala sobre um plano, eles falam, cuidado, isso é arriscado, não sei se vai dar certo. Eles basicamente vão estar te puxando pro nível deles ou te dando ideias completamente vazias que não vão te levar a lugar nenhum. Qual é a ação concreta aqui? É reduzir contato gradualmente. Então, parar de responder todo o grupo, para de aceitar esses convites que eles te propõem e deixa eles irem sumindo naturalmente. Lembrando que o príncipe, ele é visto como um ser quase que cristalino. Ele não é visto como uma pessoa rude, certo? Então essas coisas precisam ser feitas de forma completamente natural e não pode ser perceptível, digamos assim. Porque tu realmente não precisa brigar com ninguém, tu só precisa parar de investir tempo nesse tipo de gente. Relacionamentos que drenam a tua energia. Aqui a gente tá falando sobre namoradas que são um peso morto na tua vida. Elas não estão ali pra te agregar nada, só pra ocupar espaço na tua vida e seja lá dentro daquilo que vocês estão fazendo. Elas são uma parceira de Netflix e olhe lá também, né? Então, tipo, é preciso tomar muito cuidado com isso, tá bom? Tu precisa de uma pessoa que seja realmente parceira pra te ajudar a chegar e atingir os objetivos que tu quer atingir. E, cara, nada de sentimentalismos. Então, se ela não tá te impulsionando, ela tá te atrasando e é simples assim, tá? Ação concreta. Aqui é basicamente avaliar friamente se essa pessoa te ajuda a chegar onde tu tá querendo chegar ou se ela tá te distraindo disso. E se ela tá te distraindo, é uma resposta muito simples e tu já sabe qual é. Outro ponto muito sensível aqui é família. Tem parente que fala que tu tá mudando, que tu tá se achando, que tu tá basicamente se tornando uma pessoa diferente. E, bom, isso tá significando que tu tá saindo do nível deles e que eles não estão gostando, certo? Então, uma ação concreta aqui, como a gente falou antes, é realmente distância emocional e até mesmo geográfica, ok? Então, mantém a educação, mas parar de buscar aprovação e se distanciar. É sempre muito importante se distanciar. Tu nunca vai conseguir evoluir na vida, isso daqui não é um simples papo de coach, ok? Mas tu dificilmente vai conseguir evoluir na vida e conquistar coisas se tu continuar até mesmo na mesma cidade, por exemplo. O passarinho precisa sair do ninho, é simples assim. O segundo passo é realmente bastante intuitivo. Entre em ambientes de poder. Posicione-se fisicamente nos lugares onde pessoas com poder circulam. Você não vai conhecer gente poderosa no bar da esquina, por exemplo, no grupo de WhatsApp da faculdade ou na mesa do almoço da empresa. Pessoas com dinheiro, conexões e influência estão em lugares específicos e você precisa estar nesses lugares. Eu vou estar te passando aqui alguns ambientes offline de alto valor. Rotary Club, rede de empresários, advogados, médicos, basicamente decisores locais, ok? Reuniões semanais, projetos de impacto social como pretexto, networking real como objetivo. Tu entender um pouquinho aqui da visão, né? Tem custos, geralmente mensais, dependendo da cidade que tu vai estar, mas se tu conseguir isso, vale cada centavo que tu investir, tá bom? Basicamente, tu vai precisar de algum convite de algum membro, ou tu vai estar precisando se identificar com quem é do Rotary através de LinkedIn, alguma conversa casual, alguma pesquisa, alguma coisa assim. Se aproxima naturalmente dessas pessoas, demonstrando valor e é só aguardar o convite. Agora a gente tem aí também a maçonaria, certo? Uma das maiores redes de poder que existem. Ali tu vai estar encontrando empresários, políticos, juízes, etc, etc e tal. Tu vai estar encontrando pessoas que são extremamente ativas na sociedade. Isso vai ajudar muito na tua escalonagem de poder. Tu vai criar networking com essas pessoas. Hoje em dia, a maçonaria, depois de muito
processo histórico, ela abriu as portas. Hoje é muito mais fácil de tu entrar na maçonaria, então se tu pesquisar, tu consegue entrar relativamente rápido, ok? Precisa de alguns contatos, isso não é tão difícil assim de tu conseguir, certo? E levando em consideração aí que a maçonaria foi responsável por grandes revoluções históricas, sociais e religiosas, tá bem? Tu pode estar querendo buscar também clubes, tá? Tem clubes de diversos tipos, tem clubes esportivos, de elite também. Tu pode entrar muitas vezes em clubes de bairros mais nobres, por exemplo. Ali tu vai encontrar pessoas dessa alçada que tu está buscando. E dentro de esporte também, um tênis, um golfe, dependendo, né? No Brasil a gente não joga muito golfe aqui, mas se tu conseguir encontrar gente desse nicho, seria bastante interessante. Tem outros esportes de artes marciais também que são bastante interessantes para tu estar explorando. O ponto aqui é tu realmente conseguir abranger mais o teu networking e fazer testes. Tu pode estar procurando também por eventos mais industriais, né? Conferências, workshops, etc, etc e tal. Acho que tu pegou o ponto aqui. Cara, tu consegue tirar bons networkings, até mesmo de um grupo do Discord, por exemplo. Ciclos de eventos, negócios, assim por diante. Startups, se tu conseguir contatos, seria muito interessante também. Tudo isso são ideias para tu explorar e que tu pode aplicar de forma inteligente e estratégica, dependendo do nicho que tu tá, com aquilo que tu trabalha, com aquilo que tu quer atingir, por exemplo. O ponto aqui é aumentar realmente a tua rede de networking, vou enfatizar isso. Independente de grupos, qual que é o ponto-chave real? Tu vai entrar num desses grupos, dessas comunidades, tu vai ficar cerca de 2 semanas só observando, tu vai identificar quem tem influência, tá bom? Seria muito interessante se tu conseguir identificar tipos de personalidade de cada uma dessas pessoas e depois tu começa a agregar valor. Faz perguntas, responde perguntas, compartilha recursos, conecta pessoas. Demonstra interesse genuíno pela personalidade daquela pessoa e aquilo que aquela pessoa faz. E lembrando, as pessoas amam falar de si mesmas. Se tu conseguir despertar um gatilho em cima disso, tu tá feito em cima desse networking, por exemplo. A gente pode também recomendar aqui LinkedIn estratégico, então a ideia não é tu tá postando frases motivacionais ali, é mais pra tu realmente conectar com gente grande, empresas que tu possivelmente quer trabalhar, com recrutadores, com decisores. Basicamente, mandar uma conexão, mensagem curta e direta, tá? Então, falando sobre a empresa que tu está trabalhando hoje, que tu admira o trabalho, que a pessoa X ou Y tem dentro dessa área específica, e que seria muito legal tu estar trocando uma ideia com ele sobre algum assunto que seja relevante na área de vocês, certo? Então aqui são mais algumas ideias para tu estar conseguindo construir um networking de sucesso em cima disso. Então assim, dentro de tudo isso que foi conversado, eu imagino que grande parte do público que acompanha esse canal já implementa diversas dessas estratégias. Então comenta aqui embaixo se tu já está implementando uma dessas estratégias e onde tu tem conseguido chegar na vida em cima disso. Aonde que o teu networking te levou, por exemplo? Porque em cima de tudo isso que a gente está conversando, é muito importante ter esse networking calculado. Isso é justamente o terceiro passo. Networking calculado é basicamente construir uma rede de forma estratégica e não sentimental. A regra de ouro é tu fazer alianças e não amigos, ok? Então, parece um certo tipo de cinismo, mais ou menos é, mas é exatamente assim que as pessoas mais poderosas vão estar operando hoje, ok? Então, mais alguns insights aqui dentro dessa estratégia de networking. Tu vai estar entrando nessas comunidades, tu vai estar filtrando quem tem influência real. Não é quem fala mais, mas quem os outros ouvem. Isso é o mais importante. Quem conhece gente que tu quer conhecer, quem tem acesso a oportunidades que tu quer. Isso tudo é muito importante, né? Ali a gente vai ter também, no segundo ponto, aproximação estratégica.
Então, tu não precisa ficar pedindo nada, tu não vai chegar bajulando ou fazendo qualquer coisa do tipo, mas, assim, novamente, a ideia é agregar valor pequeno e concreto na vida dessas pessoas, tá bem? Às vezes umas simples histórias, às vezes um simples espelhamento verbal. O que é isso? É basicamente a pessoa fala as coisas e tu vai basicamente repetindo pontos que ela tá falando e essa pessoa se sente ouvida. Isso por si só, né, enquanto técnica de vendas também, vai ser muito interessante para tu conseguir construir confiança em cima dessa relação. A ideia principal aqui é tu se tornar uma pessoa que está agregando valor, sem pedir nada em troca. Assim o outro, ele vai acabar te vendo como fonte de valor agregado. Ele vai te ver como alguém que soluciona problemas, alguém que tem ideias, alguém que sabe conversar, que sabe se comunicar, alguém com presença marcante, que se precisar de alguma ajuda pode contar contigo. É mais ou menos isso que tu vai estar passando aqui. E sendo assim, depois de algum tempo, isso tu mesmo vai ter que filtrar, não existe uma regra clara para isso. Lembrando que o príncipe também ele sabe ser um oportunista, certo? Uma vez que tu tá agregando valor, tu tem crédito para pedir. Então, tu pode buscar por oportunidades, tu pode requisitar contatos, requisitar oportunidades, requisitar vagas, se assim tu quiser, contatos no exterior para tu trabalhar remotamente em dólar, etc, etc e tal. Tu quer entrar em cima desse nicho. Então a regra suja, entre aspas, é basicamente tu conseguir manter contato com pessoas úteis para ti e deixar que as pessoas inúteis, digamos assim, vão embora de forma natural. Tá? Então se alguém não tem poder, não tem conexões, não tem informação valiosa, não investe o teu tempo. É muito simples. Isso não é maldade, isso é estratégia. Isso é valorizar o teu tempo. Entendendo que tempo é um recurso extremamente escasso e que tu precisa fazer bom uso dele. A pergunta muito clara aqui é: quantas pessoas dentro da tua conexão atual conseguem te dar uma oportunidade real? Uma oportunidade de serviço melhor, emprego melhor, projeto inovador, por exemplo, investimento, quem pode investir em ti, em alguma ideia que tu tenha, e assim por diante. Se a resposta for menos de 10 pessoas, a tua rede precisa realmente de um network muito mais efetivo. E eu entendo uma coisa que tu pode pensar agora, que na realidade brasileira isso é extremamente difícil, ainda mais colocando como 10 contatos, isso é extremamente difícil. E é justamente por isso que a maioria dos brasileiros estão estagnados, porque esses contatos, todas essas pessoas, elas existem, elas estão em lugares específicos. E eu não tô falando de forma geográfica, hoje em dia a gente tem internet. Tu não tem mais desculpa pra não conseguir fazer networking, pra tu não conseguir encontrar as pessoas certas, por exemplo. Então tudo isso deve ser considerado e levado de forma extremamente importante para tua ascensão dentro da sociedade. Então vamos passar aqui pelo quarto ponto, onde a gente vai estar falando sobre construção de poder. É basicamente redundância estratégica em todas as áreas. Tu basicamente não quer depender de uma única fonte para nada. Então, dentro do financeiro, tu quer construir uma fonte de principal, secundária e terciária. Tá? Sendo a principal o teu emprego, sendo a secundária, por exemplo, uma consultoria, a terciária, um investimento, alguma renda passiva inicial e assim por diante. Tu não precisa largar o teu emprego amanhã nem nada do tipo, mas tu precisa sim começar a construir alternativas. Ação concreta para uma semana, por exemplo, é que tu consiga definir uma habilidade que tu domine e venda ela em termos de consultoria, mentorias, enfim, são ideias. Cada um vai saber mais ou menos como operar em cima disso através de análise fria. O príncipe moderno, ele não fica dependente de somente um círculo social. A ideia é que ele tem um círculo profissional, de poder, digital, estratégico e também um pessoal bastante equilibrado. A ação, como a gente havia falado antes, é tu conseguir entrar nesses ambientes, nesses grupos e consiga influenciar e também ser influenciado por essa massa, certo? De forma positiva e estratégica.
O ideal seria tu conseguir ter um trabalho remoto com múltiplos clientes ou também múltiplos clientes em cidades diferentes, para tu não ficar preso num só lugar, porque o teu trabalho exige presença física provavelmente, mas um trabalho remoto o cenário é diferente. Então, se tu tá preso geograficamente, começa a procurar vagas remotas, começa a construir cliente que não exige presença, por exemplo. E falando sobre essas questões de necessidade, eu tenho algumas perguntas. Se tu perder teu emprego amanhã, por exemplo, tu vai entrar em pânico ou tu tem pra onde ir? Se tua namorada terminar contigo amanhã, tu vai desmoronar ou tu vai seguir a vida? E se tu tiver que sair da cidade amanhã, tu vai conseguir ou vai ficar preso? Se a resposta é pânico, desmoronar, ficar preso, significa que tu não tem poder e tu tem uma ilusão de estabilidade. Quinto passo, ação imediata, sem esperar o momento perfeito. A armadilha que mantém 90% dos caras travados é que eles consomem conteúdo, entendem os conceitos e concordam com tudo, mas basicamente eles não fazem nada. E por que eles estão esperando, né? Eles estão esperando ali um momento perfeito que não existe, eles estão procurando uma clareza total, que também não vai vir até conseguir executar as coisas, garantia de sucesso que basicamente ninguém tem também, e uma aprovação externa. Agora, esse da aprovação externa eu não acredito que as pessoas que acompanham esse canal aqui vão ter também, então não tem muito por que a gente falar sobre isso. A verdade é que tu não vai ter clareza realmente até tu executar e tu não vai ter confiança até tu testar. Então tu precisa agir com informação incompleta, querendo ou não, com desconforto total, com zero garantias e no escuro na maior parte das vezes. Então, a execução prática, assim, que a gente pode conseguir trabalhar e que eu vou estar entregando para ti aqui nesse vídeo, é que tu escolha uma ação que foi conversada aqui em cima de cada um desses passos e que tu execute essa ação nos próximos 7 dias. E eu tenho certeza que tu consegue fazer isso. Então escolhe aquilo que está no teu alcance. Então, a primeira, corte uma pessoa. Um amigo que não te leva a lugar nenhum, ou reduza um contato com um relacionamento improdutivo, por exemplo. Entra em um ambiente Rotary, comunidade paga, evento, esportes de elite, paga, se inscreve, agenda. É um processo muito simples. Faz uma conexão, manda mensagem estratégica para alguém, por exemplo, pode ser no LinkedIn, no Instagram, em qualquer rede que tu conheça. Comenta em um post de alguém relevante ou fala com alguém novo no ambiente que tu frequenta. Comece uma fonte alternativa, faça proposta para um cliente em potencial, crie perfil em plataforma, estrutura oferta de consultoria. Age em algo que você está procrastinando hoje. A decisão que você sabe que precisa tomar, mas está adiando meses. Então vamos recapitular algumas coisas que foram faladas. Os 3 níveis. Peão, ele acredita na narrativa e é leal ao que mantém ele preso. O jogador, ele enxerga o jogo, mas não executa o que sabe. O príncipe moderno, ele joga para ganhar, ele corta o que precisa ser cortado e ele constrói liberdade. Então, lembrando de pontos que tu pode aplicar já nessa semana. O primeiro ponto, cortar o peso morto. Segundo, entrar nos ambientes de poder. Terceiro, fazer networking calculado. Quarto, construir poder antifrágil. 5. Executar sem piedade. O príncipe entende que liberdade geográfica, financeira e social não nasce de ser bonzinho e esperar que o mundo reconheça isso. Nasce de entender o jogo, aceitar a complexidade humana e agir com mais consciência, mais estratégia e menos ingenuidade. Tu não precisa virar um vilão de filme, mas precisa parar de jogar como se o mundo fosse justo por padrão, porque não é. Nesse vídeo tu entendeu a visão geral, o peão, o jogador, o príncipe moderno e um plano executável em 5 passos. Se tu quiser aprofundar e transformar tudo isso em algo que tu consiga consultar,
Antes de tomar decisões importantes, eu estruturei um material chamado The Chessboard by Maquiavel's Laws, basicamente o tabuleiro moderno das leis de Maquiavel aplicado à sua vida real. Dentro dele você encontra, em formato de PDF mais mapa mental, blocos como Fundamentos de Poder, onde tu vai aplicar silêncio estratégico, natureza do poder, equilíbrio versus justiça, tirania eficiente, checkmate do tempo, onde tu vai conseguir ver temas sobre psicologia humana e persuasão, aparência, narrativa e ilusão, estratégia, tempo e timing, e outros blocos ali também sobre lealdade, alianças, tecnologias, ciclos de poder, etc, etc e tal. Eu deixei todo esse material estruturado num modo onde cada lei vem com uma frase central, mais 3 aplicações práticas. Então tu pode usar tudo isso em escolhas de carreira, decisões de amizade, relacionamentos, posicionamento digital, YouTube, Instagram, etc e tal. O link vai estar aqui na descrição e se fizer sentido para ti dar esse próximo passo, o material tá lá te esperando. Se tu curte esse tipo de abordagem com menos fantasia, mais estratégia aplicada à vida real, se inscreve no canal, deixa um like, principalmente se o conteúdo te ajudou. E se tu quiser acompanhar de perto, ativa o sino das notificações para receber mais conteúdo quando eu postar. A ideia central aqui é construir uma base de homens que pensam a própria vida como um tabuleiro. Toda semana, um vídeo novo aprofundado sobre poder, estratégia, narrativa e jogo social na prática. E talvez uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui é que tu não precisa fazer tudo isso de uma vez. Se esse vídeo te fez refletir sobre uma decisão, uma pessoa ou um ambiente que tu precisa rever, isso já é um primeiro movimento muito importante. O resto, tu simplesmente ajusta no caminho.